Estamos aqui nos estúdios já com o prefeito Joaquim Neto, prefeito reeleito de Alagoinhas. Agora é até 2024, Joaquim. Quanta luta, hein, para ser reeleito. Essa eleição vai ficar para a história como uma das mais disputadas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Alagoinhas. Bom dia, Caio. Prazer estar falando aqui novamente nos microfones da 2 de julho. Bom dia ao ouvidor David Ribeiro e bom dia ao secretário Gustavo Carmo aqui presente. E realmente essa eleição é a quinta vez que eu me torno prefeito. E a primeira e a quinta foram as mais... A primeira, Caio, eu ganhei com 25 votos de diferença. Lá em Sátiro Dias. Lá em Sátiro Dias. E essa quinta foram quase 1.300 votos. Nós tivemos um acréscimo, inclusive, eu estava olhando as tabelas, os números. A eleição de 2016 eu tive aqui em Alagoinhas 25 mil votos. E essa eu tive 28.300 ou 200 e alguma coisa. Então tivemos um acréscimo aí de mais de 3 mil novos eleitores. E uma eleição muito disputada, acirrada. Onde em meio à pandemia, com várias restrições, de você estar no corpo a corpo com o eleitor, e Deus me deu essa vitória, aumentou inclusive a minha fé, uma eleição que contra todas as forças, até o prefeito de Salvador veio aqui 2 vezes, Igor Canário, um deputado federal enlouquecido para vencer as eleições aqui, e no final fomos vitoriosos. A Alagoinhas mostrou que não tem dono, que tem atitude, que vem das camadas mais simples da população, porque hoje em dia muitos políticos gostam de dizer que são humildes, mas na verdade são muito arrogantes e prepotentes. E eu notei isso no decorrer da campanha, ouvi muitas histórias. Para mim foi de um ganho de experiência muito grande. Como disse, agora vou assumir o 5º mandato de prefeito, mas aprendi muito nessa eleição com o povo de Alagoinhas, com o povo correndo nas ruas, vendo as pessoas nas carreatas e nas redes sociais. Foi o que prevaleceu nessa eleição. Mas foi muito apaixonada a eleição. Até hoje, as pessoas comentam nas redes sociais, falam, não há outro assunto em pauta a não ser esse. E eu agradeço muito a minha querida Alagoinhas por mais esse mandato, mais esse voto de confiança. Aproveito para fazer uma homenagem especial aqui para o querido radialista, hoje já em outra dimensão, Haroldo Aze. Sim. E está fazendo muita falta aqui o Haroldo, os microfones, o polêmico Haroldo Aze, e que a população de Alagoinhas tanto gostava de ouvi-lo. Então, estou agradecido à minha população Alagoinhas. Muito obrigado, gente. Procurarei fazer um mandato. Sei que vou encontrar muitas dificuldades pós-pandemia. Aliás, a pandemia não chegou ainda nem no pós. Eu já ia lançar o programa pós-pandemia, mas você mesmo, eu estava ouvindo você cedo. Na Europa já tem a segunda onda consolidada, nos Estados Unidos também e no Brasil. Alagoinhas, nós estamos atentos. Vamos aumentar o número de testagem. Foi assim que nós conseguimos diminuir muito, principalmente a letalidade. O grande ganho de Alagoinhas foi a baixa letalidade. Então, nós estamos atentos. Sei que a eleição, de uma forma ou de outra, teve aglomerações pelo Brasil afora. A Confederação Nacional dos Municípios foi contra ter eleições esse ano, se posicionou contra. O TSE ficou pensativo e o Congresso decidiu fazer a eleição. Então, não é mera coincidência que Brasil afora os casos de Covid têm aumentado, e principalmente o de mortes, porque quando se aumenta o número de contaminados é uma coisa, quando se aumenta o número de mortes é outra. Então, em meio a essa pandemia, eu agradeço a minha população de Alagoinhas, que botou fé e teve atitude na hora de votar. Agora, Joaquim, seu crescimento
durante esse período de pandemia foi uma coisa, né, bastante curiosa, né? A gente que acompanhava os números de pesquisas internas, a gente não podia divulgar, obviamente, no ar, mas o crescimento foi algo fantástico, né? A que você acredita esse avanço? Você acha que você descobriu ali o caminho certo para governar? Você teve 3 anos realmente de bastante dificuldade com Câmara de Vereadores, uma Câmara bastante hostil, uma base também que não ajudava muito. Eu, por diversas vezes, comentava isso no rádio, né? Líderes realmente de governo que não ajudavam como deveriam. Enfim, você teve dificuldades na Câmara de Vereadores durante sua primeira gestão. Não, inclusive, aprovou aquele empréstimo, né, das obras de infraestrutura que poderiam ter lhe ajudado bastante naquela oportunidade. Mas, enfim, você conseguiu um crescimento, né, que lhe permitiu ser reeleito. A que você acredita isso? Qual foi o momento que você acha assim que tocou no coração dos alagoenses, que você viu a mudança? Caio, as pesquisas verdadeiras, eu sempre falo porque existiram pesquisas e 2016 não foi diferente, com pesquisas fajutas, pesquisas inexpressivas que não condiziam com a realidade. Eu monitorei por pesquisas há 9 meses atrás, Caio. Gustavo está aqui, sabe. Nós detectamos uma alta rejeição ao nosso governo quando tinha problemas, como você falou, e diversos problemas. A buraqueira na cidade, não parava de chover. A Câmara de Vereadores, com problemas de relacionamento com a Câmara. Eu quero até saudar e parabenizar todos os eleitos e os que não foram eleitos também, que disputaram, os guerreiros que disputaram essa eleição de vereadores tão difícil também. E naquela época, o que eu notei, 60% do eleitorado alagoense não tinha candidato. 60%, mais da metade não tinha candidato. Então foi justamente nesse espaço aí que eu procurei trabalhar. A gente tinha muito poucos eleitores decididos a votar 9 meses atrás, muito pouco tempo. Então, nós fomos em cima, uma ferida muito grande. Todos os candidatos procuraram bater na saúde, e eu sei que a saúde é problema mesmo em toda a nação, em toda a Bahia, e Alagoinhas não é diferente. Nós tivemos 3 secretários, felizmente agora nós estabilizamos com a Rosânia Rabelo, que hoje conhece mais do que nunca a cidade. Então, nós pudemos, inclusive, não podia divulgar por causa do processo eleitoral, mas inauguramos unidades de saúde, estamos construindo outras, fomos para cima. E durante a pandemia, nós enxergamos que o eleitor continuava assim, absorto, ele continuava pensativo em quem votar. Eu reconheço que o que você está perguntando é que a ausência do ex-prefeito nos debates também tanto prejudicou o bom debate, que é você ter no plano das ideias para Alagoinhas, da defesa do governo. Você sabe, eu tive em todos os programas de rádios da cidade, eu sempre fiz um enfrentamento, defendi o governo, dei a mão à palmatória, a cara para bater quando tinha que dar mesmo, quando via que tinha os problemas não resolvidos. E eu comento que o ex-prefeito não ter vindo aos debates o prejudicou. Eu acho que era um espaço democrático, as entrevistas também, todas para todos os candidatos, e finalmente a população de Alagoinhas pôde fazer um comparativo de 8 anos de um governo com muitos problemas de escândalos, com 4 anos de um governo que não teve nenhum escândalo, e também comparativo de ações, obras em menos de 4 anos em comparação com 8 anos. Nós superamos em muito. Obras de infraestrutura, obras na saúde, e na educação nem se fala. Então, eu acredito ao povo de Alagoinhas, que é um povo que vem da classe operária, classe trabalhadora, a classe que levanta cedo, está ralando o tempo todo para
o seu dia a dia, sustentar suas famílias. Então, essa classe foi que decidiu, não, nós vamos votar em Joaquim, votou na sua maioria. Eu estava vendo também que de domingo para cá, Caio, eu tenho dormido pouquíssimo. Minha voz veio recuperar ontem e eu estava vendo alguns também, a diferença, se eu não me engano, para o PT foi de 13 mil votos. Então, eu não tive apoio direto do governador, embora seja da base. Finalmente eu tive apoio, foi do povo de Alagoinhas. E para mim foi uma grande alegria, Caio, porque vencemos a eleição Alagoinhas sem compromissos políticos com grupo político nenhum, sem famílias importantes, que se dizem importantes, e políticas nenhuma. E com a independência que eu posso administrar, com muita independência, que foram os meus grandes problemas no início desse mandato. O primeiro mandato foi os compromissos das alianças de alguns políticos que não entenderam que eu queria era trabalhar e não dar cargos. Agora, prefeito, o que é que foi mais difícil nessa eleição? Manter os candidatos a vereadores ali contentes, né? Ali, manter com recursos e tal, de campanha, os vereadores, levar o eleitor para a urna ou tentar fazer campanha com as restrições impostas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também complicaram a vida dos candidatos. Muitas vezes nós tivemos, inclusive, recebemos algumas intimações do TRE aqui e do eleitoral aqui em Alagoinhas, porque imagine você fazer eleição, ser longe do eleitor, ser distante do eleitor, e tinha que ter distanciamento social mesmo. Eu defendo que deve continuar tendo distanciamento. Nós tivemos a felicidade em Alagoinhas, Caio, de fechar tudo no tempo certo. Foi muito importante aquele fechamento brusco no início e ir flexibilizando. Nós ainda nem flexibilizamos totalmente. Ontem saiu o novo decreto de flexibilização, então ainda existem algumas restrições. Eu voltei à academia ontem, no máximo 30 pessoas, no máximo 1 hora, todo mundo de máscara. Então, os momentos difíceis foram esses problemas, e os 170 candidatos a vereadores da nossa base, 170, tinha que também estar contemplando esses candidatos. Eu tinha que sair para uma carreata de um candidato a vereador, daqui a pouco ia para outra, e teve dia que eu fui para 4 carreatas de 4 candidatos diferentes. Às vezes eu estava em uma região com um vereador ou com um candidato a vereador, tinha que ir para outra e saía até para dar uma força. Felizmente fizemos também uma maioria, que você deve ter anunciado, mas anunciar Alagoinhas, que fizemos a maioria de 10 vereadores. Alagoinhas também foi contemplada com 4 mulheres eleitas, importante dizer. E o primeiro colocado foi do nosso grupo, o segundo colocado também do nosso partido, e até o quarto. Não teve tempo de ver todos, até o quarto. Então nós mostramos que a nossa base estava bem reunida. Eu espero, sinceramente, Caio, que a nova Câmara de Vereadores, o novo mandato de vereadores, até porque eu quero saudar aqui também o nosso vice-prefeito eleito, Roberto Torres. Ele tem uma experiência muito grande com a Câmara de Vereadores, foi presidente 4 vezes. Eu vou trabalhar junto com ele e me aproximar mais da Câmara de Vereadores. É importante isso, o legislativo é muito importante, e eu sei das dificuldades que eu tive pela distância que tivemos nesse primeiro mandato. Você mesmo acompanhou de perto, até os próprios aliados, às vezes, e nós perdemos muito. Nós, Alagoinhas, perdeu muito com isso. Então, vamos fazer esse dever de casa para ter uma aproximação melhor e maior com os nossos edis. Eu vou pedir para o senhor colocar o fone no ouvido. Eu vou chamar o Gomes. O Gomes está fazendo parte do programa, embora esteja em casa para dar restrição do coronavírus, né? Gomes, sua pergunta, Gomes. Ok, Caio. Bom dia, prefeito. Bom dia, Gustavo Carmo. Bom dia, David Ribeiro. Parabéns pela reeleição.
passada a euforia e o momento da comemoração, agora vem o trabalho como é natural. Então, prefeito, após a confirmação da reeleição, o seu coordenador de campanha, Maurílio Fontes, em uma entrevista que nos concedeu, nos informou que fez algumas recomendações para que possa ser aplicado no seu próximo mandato que naturalmente tem o seu início a partir de 1º de janeiro. Né? Então, dentre eles, uma reforma administrativa com redução de vários cargos comissionados desnecessários, inclusive subsecretarias e a profissionalização da secretaria. Se isso que ele apontou for considerado e for sua intenção fazer isso para que a reforma possa acontecer e vigorar já em 2021, no início do seu mandato, se faz necessário que seja enviado essa proposta para a Câmara ainda esse ano. Então, as perguntas são as seguintes: o senhor tem a intenção de seguir a orientação de seu coordenador de campanha e já está trabalhando na reforma para enviá-lo à Câmara ainda esse ano? Vai realmente fazer a supressão de cargos, porque isso é impopular, já que diminui a possibilidade de abrigar aliados que o ajudaram na eleição? Vai profissionalizar as secretarias, colocando pessoas com formação específica para isso? E, por fim, vai manter ou não os atuais secretários a partir de 1º de janeiro? Bom dia, Gomes. Obrigado pelas palavras. E nós vamos fazer, Gomes, sim, uma reforma administrativa, tanto para enxugar mais a máquina, quanto o que Maurílio falou, em otimizar mais os cargos, quer sejam secretários ou subsecretários. Eu estou aqui com o Gustavo Carmo, logo após o programa nós já vamos nos reunir para discutir justamente isso daí que você falou, que é a reforma administrativa. Eu tenho ouvido, Gomes, várias pessoas, o Maurílio teceu esses comentários mesmo. Eu ontem telefonei para Juscelio Carmo, que também colocou algumas ideias, e estou ouvindo todas as camadas da população. Eu sou bom de ouvir, viu, Gomes? Eu tenho, não orelhas grandes, mas eu ausculto bem. Eu gosto de ouvir, principalmente as pessoas que têm ideias. Eu, quando recebi o apoio de Gomes, da FATEC, Dr. Gomes, foi justamente porque no meu gabinete nós começamos a comentar sobre o crescimento de Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade que cresce exponencialmente, uma cidade muito pujante, que está se desenvolvendo a cada dia, e precisamos de planos audaciosos, ousados, planos que não sejam mirabolantes, mas que dê a Alagoinhas o crescimento que ela merece. A Alagoinhas quer crescer, e nós temos que fazer com que dar a formação para que ela continue crescendo, e ela quer crescer em velocidade muito acelerada, e nós não podemos dar o freio, temos que continuar acelerando a economia de Alagoinhas. Ontem mesmo, eu quero anunciar aqui em primeira mão, viu, Caio? Opa. Ontem eu recebi, eu acho que estavam aguardando o resultado das eleições, porque ontem a Brasbev, que era a nova cervejaria, ela se aquietou no pleito, mas ontem já me parabenizou pela vitória, e que já está vindo aqui uma cervejaria que vai investir 500 milhões de reais em Alagoinhas, além da cervejaria Império, que vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, Gomes, a resposta é que nós temos que otimizar mesmo a nossa máquina para receber emprego e renda para Alagoinhas, e para melhorar todo o fluxo de desenvolvimento que Alagoinhas já tem, já existe. Eu sempre disse, inclusive nos debates, que Alagoinhas vai crescer independente de quem seja o prefeito. Mas, às vezes, ela pode crescer de forma maior ou menor, a depender do prefeito. Mais alguma pergunta, Gomes? É só ele confirmar que ele não respondeu se ele vai manter os atuais secretários a partir de janeiro. Vão haver algumas substituições, viu, Gomes? Eu tenho conversado, porque algumas diretorias, secretarias precisam ser mais dinamizadas, mais melhoradas, e com atendimento ao público, principalmente. Toda vez que, todo primeiro dia do mês, eu dei posse nos 45 meses
que se passaram no nosso mandato. E tudo que eu dizia que eu queria que todos que tomassem posse cuidassem bem do alagoense, tivesse o carinho e a dedicação com o alagoense. E isso também com os secretários. Vai sim haver mudanças em algumas secretarias. Prefeito, a gente tem acompanhado, a partir agora da entrevista, uma mudança de postura, uma autorreflexão bastante importante. Eu, inclusive, ontem comentava isso, que me pareceu, e eu acho que o senhor também tem essa certeza, né, de que o voto, né, depositado no Joaquim Neto essa eleição foi mais um voto de uma nova chance para fazer um governo que realmente atenda aos anseios da população. Foi um voto anti-Paulo César, tremendo, né, e aí o que ele representava, o símbolo de corrupção, daquela roubalheira desenfreada, da desorganização, do enriquecimento de pessoas, né, que chegavam pobres e saíam milionários ou estavam falidos, ou conseguiam se reaver, né, financeiramente, enfim. Né, Alagoinhas lhe deu uma nova oportunidade. Você mostra que está escutando, inclusive, pessoas que eram críticos ferrenhos da sua gestão, como o Juscelio Carmo. Realmente o apoio do Juscelio lhe deu uma vantagem, né, aquela questão do voto útil, que lhe ajudou bastante. Nessa nova composição, né, o senhor tem conversado com os antigos secretários, né, pessoal que deve sair, diretores também que devem modificar, enfim. Como é que vai ficar a situação, né? Quem sai realmente não gosta muito, né, dessa decisão. Mas como é que estão sendo conduzidas as conversas? Tem muitas pessoas, inclusive, que estão nas secretarias que têm uma afinidade, uma amizade pessoal com o senhor, mas que, tecnicamente, realmente deixam muito a desejar. Como é que será feito realmente essa mudança, né? Pessoas que lhe apoiaram durante esse período, e aí eu incluo, inclusive, o Juscelio Carmo, né, vão fazer parte da nova gestão de alguma forma, ou serão apenas de forma consultiva, como o senhor tem apresentado até aqui? Caio, ainda Alagoinhas ainda está, evidentemente, nosso eleitor comemorando apenas 2 dias da eleição, e nós estamos já pensando dar um rumo ainda melhor à cidade de Alagoinhas. Tenho muitos amigos mesmo, agora, desde o início em 2017, que o meu desejo era fazer um governo técnico, porque, afinal de contas, tem os secretários políticos. O secretário de governo, que é Gustavo, é um secretário político, o secretário de gabinete, que é o Queiroz, é uma pasta política também, trabalha com o povo, mas temos que ter técnicos que botem Alagoinhas para frente, mais para frente, e de forma, como disse e repito, acelerada. Alagoinhas quer crescer com velocidade, com maior velocidade, então nós não podemos frear esse desenvolvimento. Eu estimo, Caio, que Alagoinhas vai, dentro desses próximos 10 anos, ela vai ficar entre as 4 cidades mais importantes da Bahia e mais desenvolvidas economicamente da Bahia. Nós temos aí o sul da Bahia, com Ilhéus e Itabuna, que estão um pouco estagnados. Alagoinhas com o polo de bebidas e polo de educação, polo de saúde, como o vetor de crescimento todo apontado de 32 cidades aqui para Alagoinhas. Nós temos que receber esses investimentos, esses empreendedores. Então temos que ter uma forma mais ousada e audaciosa de desenvolver Alagoinhas. Eu preciso de projetos, vamos planejar para dar esse pulo. O primeiro mandato foi um mandato de alguns acertos e desacertos, e eu reconheci todos os desacertos. Agora tenho uma experiência maior, sei do que vou enfrentar, principalmente a dificuldade financeira, que já estamos aí do tempo da Covid. O próximo ano deverá ser mais difícil ainda financeiramente. Então nós temos que... Eu, há poucos momentos, vou a Salvador também, juntamente com o Gustavo, para discutir o remanejamento ou também a reforma administrativa e também o fechamento do quadriênio. Esses 4 anos eles precisam ser fechados com austeridade, não fechar no vermelho,
que é a nossa proposta agora, para no próximo ano a gente entrar com mais tranquilidade das ações. Alagoinhas precisa crescer muito, eu já vi as falhas, repito, na saúde, identifiquei, nem que eu tenha aqui para o posto de saúde atender, nós vamos ter que melhorar esse atendimento primário, o atendimento básico de saúde, e temos que desenvolver as outras ações. A educação, que tem aí um recurso bem... que pode dar uma resposta a Alagoinhas muito grande em relação à infraestrutura e ao ensinamento dos nossos alunos. Enfim, a nossa infraestrutura, que eu vou continuar nessa pegada de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, as macrodrenagens e a zona rural, que eu vou anunciar já também em primeira mão, que foi um plano meu de governo. Todo mês eu vou despachar no Riacho da Guia, e todo mês eu vou despachar também em Boa União. Assim eu vou poder ver essas duas regiões de perto, que não é só a sede de Boa União, a sede do Riacho da Guia. São as comunidades ali que ficam em volta dessas sedes. Então eu tenho alguns projetos para a zona rural também, a gente ampliar e reforçar o apoio aos produtores rurais e principalmente os da agricultura familiar. E o Juscelio Carmo, houve convite? Vai haver convite para fazer parte do governo, algum espaço? Eu agradeci o apoio dele ontem, liguei para ele, que, como disse, eu estou quase sem dormir esses 2 dias, e conversamos, ainda não conversamos sobre os lugares, as secretarias, estamos conversando em reforma administrativa. E eu vou conversar mais com o Juscelio, desculpe, fiquei de marcar com ele já na próxima semana para sentarmos e vemos na base, como disse Caio, essa base democrática essa vitória tão democrática que nós tivemos, me permite ter uma liberdade e independência maior de conversar com as pessoas e aqueles que, eu vou dizer uma coisa a você, eu vou escolher os melhores. 7h34, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai tratar aí agora dos assuntos específicos, né? O que a Alagoinhas espera aí da saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico também. Vamos tratar disso daqui a pouquinho, não sai daí, é rapidinho, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar, uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado. Mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias, a mãe está recuperada para dedicar toda a atenção ao neném. Pense na possibilidade. Pense no parto normal.
Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422-5454. Restaurante Antônios. O melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. O HCA e você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. Olha a hora, 7 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o prefeito reeleito Joaquim Neto, companhia aqui dos secretários, Gustavo Carmo, secretário de governo, também o ouvidor do município, David Ribeiro, aqui acompanhando, né? E os convidados também. Ô, Matheus, você é o que agora no governo? É o que? Assessor especial? Ele que vai dizer. O Matheus é um bom amigo meu, que eu vou dizer. Não, foi importante na campanha. Foi importante na campanha, Matheus. Você está convidado, viu, Matheus? Brigava com o povo nos WhatsApp. Vou falar aqui no ar, É um negócio sério. Mas, prefeito, algumas áreas realmente preocupam a população e criam expectativas. Por exemplo, a educação. O senhor fez um concurso para a educação e muita gente perguntava sobre as convocações. Obviamente, durante o pleito eleitoral, ninguém pode, né, convocar ninguém, é lei. E a gente tentava explicar isso, muita gente não queria entender, mas é justamente as regras do jogo. Agora acabou a eleição. As convocações serão feitas já no próximo ano para a educação. A gente sabe que a prefeitura está recebendo alguns colégios aí da rede estadual, né, o governo está entregando as escolas para os municípios, tem que haver uma reestruturação. Tem também alguns projetos com relação à escola em tempo integral, que a gente tem acompanhado aqui no município. Enfim, as convocações serão feitas já todas no próximo ano? Há já um planejamento sobre isso? Ou vocês ainda avaliam alguma coisa para poder chamar os concursados? Como nós estamos na pandemia, né, inclusive tem muitas escolas aí para inaugurar, reformas, creches, importantes creches para entregar, mas estamos na pandemia, vamos deixar para o início do ano que vem. Agora temos mais uma folga de tempo e também a contratação dos profissionais da educação. Nós vamos sim seguir o concurso público, é assim que deve ser. Aliás, desde o início do programa eu vou lhe dizer, Caio, um dos motivos da nossa vitória também foi a grande transparência, que saiu de 2,2 para 9,65 no nosso mandato, a transparência com a coisa pública. Então, nós teremos também a convocação dos novos servidores municipais. Esse ano estamos fazendo aí o planejamento ainda, o orçamento, que é importante, o orçamento até a votação pela Câmara de Vereadores e fazer uma propulsão maior já para 2021. Então, tem muita gente que está me ligando também sobre o novo concurso. Serão chamados, sim. Como disse, todo dia 1º de cada mês eu chamo. Com muita responsabilidade fiscal, porque a gente tem que adequar aí esse balanço entre receita e despesa. E tivemos dificuldades no meio do ano,
tivemos que investir mais na saúde, embora nós queremos organizar melhor esse orçamento da saúde para não prejudicar, inclusive, as outras secretarias. Porque o bolo é o mesmo. Quando você bota mais recursos para a saúde, você está tirando de outra secretaria. Lugar, e eu quero aqui pedir, inclusive, as desculpas à minha professora Iraci Gama, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que durante a pandemia nós retiramos quase todo o orçamento dela para transformar em segurança alimentar para o nosso alunado. São 13 mil alunos da rede pública municipal. E a Iraci, ela... Eu queria até tocar nesse assunto, porque teve uma representação do DEM, né, impedindo, inclusive, a entrega das cestas básicas, né, agora do PENAI, né, já é uma verba federal, teve esse pedido do DEM, houve uma suspensão das entregas, retornou, se eu não me engano, essa semana, né, já após as eleições, já estão entregando já essas cestas básicas. Mas existiam dois tipos de cestas, uma referente à questão da merenda escolar, né, que é um recurso federal, e outra, cestas básicas da própria prefeitura. Ainda continua essa entrega da cesta básica da prefeitura, prefeito? É uma ótima pergunta, Caio, que eu quero dar uma explicação definitiva ao povo de Alagoinhas, que aí na época eleitoral, não, isso é federal, não, isso é não sei o quê. Olha, as cestas básicas, primeira, segunda e terceira etapas, foram totalmente recurso próprio da prefeitura de Alagoinhas. Como disse, o orçamento, inclusive, do São João, seria das comemorações de São João. Cada cesta básica custa R$ 58,00 e alguns centavos. Cada rodada de 13 mil cestas, se eu não me engano, dá 700 e alguma coisa, 700 mil reais. Então, 7 vezes 3, 21, foi 2 milhões e 100 mil reais de cesta básica para os alunos, na primeira, segunda e terceira etapa. O governo federal repassa em torno de 150 mil reais por mês para a merenda escolar, o que é muito pouco para toda a rede. Então, nós juntamos os 3 meses, 4 meses, vamos juntando, e essa última etapa, houve recursos do PENAI, que é o Programa da Alimentação Escolar Federal, e uma grande parte ainda também de recursos próprios da prefeitura. Esses são os da educação de quem estuda em escola do município, da prefeitura. E temos também as cestas básicas da assistência social, que são para pessoas em vulnerabilidade. E nós distribuímos para artistas, mototaxistas, taxistas, pessoas em condições de vulnerabilidade, moradores de rua, conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida. Então, esse é outro tipo de também programa de sustentação alimentar, em defesa da pandemia. Eu também acredito que muitas pessoas reagiram bem à doença, que temos aí mais de 6 mil infectados. Já temos mais de 6 mil de alta aí já também, e isso também é por conta de uma boa alimentação. Então, de proteção alimentar, defesa alimentar, segurança alimentar. Que muitas pessoas trocaram as bolas e entraram na justiça de sem pé e sem cabeça. Há muito tempo que eu já não ia, no início, na primeira fase, a segunda fase, eu acompanhei como gestor, como prefeito. Lógico que eu tenho que acompanhar as ações do município. Também a testagem, mas quando iniciou o processo eleitoral, eu não participei mais de nada, não compareci mais a nada, que eu sei, como disse, é a 5ª vez que sou prefeito, eu não ia sair fazendo essas bobagens de estar usando isso. Os adversários aqui usaram e impediram, mas impediram não foi a mim de comer, não, foi ao povo de Alagoinhas de ter essa assistência de segurança, repito, segurança alimentar. Isso é um programa, é um plano sustentável que nós colocamos para a população de Alagoinhas durante a pandemia. E continua até quando, hein, esse programa? Até dezembro, e vamos esperar como vai se desenrolar a pandemia. Eu espero que no início do ano se reinicie as aulas, que se ache que se tenha uma vacina para o coronavírus, que a gente comece a finalmente dar os estudos. Nós, além das cestas básicas do nosso alunado, a gente também distribuía os deveres de casa. As atividades escolares eram distribuídas também junto com a cesta básica. Então, foi
um reforço que nós demos, o reforço escolar, enquanto nosso aluno está em casa, para não ficar tão prejudicado por falta das aulas presenciais. Ô Gomes, pergunta. Na questão da infraestrutura, o governo recentemente, Caio, fez ali na Avenida da Leste, né, abriu aquela avenida, asfaltou, fez um trabalho importante que mudou completamente o aspecto daquela localidade. Só que a expectativa e o anúncio foi de que ela seria feita até ali, próximo à entrada do Marechal Floriano, faria a mesma coisa. Vai ser dado continuidade ainda esse ano àquele projeto, prefeito, ou somente o ano que vem? Sim, Gomes, é um projeto bem interessante para a nossa cidade, que é a integração de diversos bairros ali da Manuel Vitorino, do Teresópolis, da Rua do Catu, do outro lado da Rua do Catu, com o centro da cidade, ali com as imediações do Pedro Braga, a entrada para o Barreiro, para o 15 de novembro, que vai para o Mangalô. Então, nós temos algumas etapas. E para o Marechal, que você citou aí, as margens da linha esquerda, no Marechal, não existe pavimentação. Nós vamos programar pela infraestrutura a drenagem e pavimentação daquela área em uma etapa. Tem outra etapa que é pela Renato Bittencourt, que é uma rua que liga ali o Pedro Braga ao centro da cidade. Seria outra etapa. E a etapa mais interessante, que eu acho para o centro da cidade mesmo, para aumentar, desenvolver, ampliar nosso centro, é também pegar ali nos trilhos mesmo, em cima dos trilhos, deixando os trilhos descobertos, mas fazendo uma pavimentação. Já tem a base, a subbase muito bem feita, que é para passar o peso dos trens. Então, nós pretendemos fazer ali da saída da Avenida da Leste até aquela rotatória do Senai, que vai dinamizar muito, tanto o comércio, que pode virar-se também para aquele lado, ampliando assim o espaço geográfico daquela área. Então, são 4 etapas que ainda temos que fazer. Vamos ver o recurso que temos aí, a raspa de tacho desse fim de ano, Gomes, porque também tem a prestação de contas. Quero que a população entenda, tem muitas obras que vão ser iniciadas, como a do Parque São Bernardo, que já temos o recurso. Estamos andando aí com várias obras na educação, várias obras na saúde, mas temos também que fechar o quadriênio. Prefeito, com relação às obras de... Mas, Caio, diga, Gomes, pode continuar. Deixa eu complementar a pergunta. Pode aqui, complementar. Porque, veja bem, prefeito, me diga uma coisa, nós temos um monumento que é digno de um museu na cidade, que é justamente aquele monumento que o PT construiu, que leva do nada a lugar nenhum, que é aquela passarela. O prefeito pretende demolir aquela passarela, pretende fazer o quê? Pretendo sim, Gomes. Ali tem que ser tirado, porque não tem, como você disse, não serve para nada aquilo ali. Inclusive em feia, aquela parte ali da Feira do Pau, a Feira do Tamarineiro, que passa por ali. O problema foi que quando nós estávamos construindo a Avenida da Leste, ficamos sem não sei se o nome é esse mesmo, guindastre, uma máquina que consiga retirar aquele monumento que não é nada histórico, que enfeia a cidade. Então nós ficamos de conseguir uma máquina. A Maria das Graças estava providenciando. Eu acho que tem que ser uma máquina grande, porque tem que ver o destino que vai levar. Eu acho que talvez para o Ferro Velho. Aqui, prefeito, o pessoal está perguntando sobre a questão da maternidade, da nova maternidade, se o senhor realmente vai construir, né, se já tem o dinheiro, já está na conta da prefeitura. Querem saber detalhes sobre o novo hospital aí, maternidade. Fácil, eu gosto de falar sobre isso, viu, Caio? Nós temos 10 milhões desde 31 de dezembro de 2019, portanto já vai fazer um ano. Por que ainda não foi usado? Porque o hospital é de média e alta complexidade. É um hospital materno-infantil, onde vai ter, finalmente, eu sempre repeti isso nos debates, eu nasci na maternidade de Alagoinhas há 58 anos atrás. Alagoinhas devia ter 20 e poucos mil habitantes.
Hoje Alagoinhas tem quase 200 mil habitantes e a maternidade continua daquele mesmo tamanho, no mesmo lugar. Eu fui médico da maternidade, fui diretor da maternidade, sei das deficiências de espaço que nós temos. Então nós vamos construir sim uma nova maternidade. Essa foi uma das coisas que eu estava discutindo com o Gilcélio também, porque ele acha que do lado da rodoviária, onde nós estamos pretendendo fazer a construção, ali vai ter o laboratório central, o LACEN também, importante para Alagoinhas, vai fazer todos os tipos de exame. A única cidade grande de todas as regiões da Bahia que não tem um LACEN é ainda Alagoinhas. E nós já estamos com recurso de 2,5 milhões também para fazer a construção do laboratório central de Alagoinhas. E junto da maternidade. Eu vi o espaço, o Juscelio está me dando umas novas ideias sobre o local, mas vai ter sim. Vai ser com 6 leitos, serão só para parto humanizado, Caio. Vou esmiuçando isso que você está pedindo para esmiuçar. 6 leitos serão para o parto canguru, parto na água, o parto de cócoras. Então vai ser um parto humanizado mesmo, porque a gestante tem o direito de escolher o tipo de parto. E os outros leitos serão por parto normal, parto cirúrgico. Então, vai ser uma nova maternidade que, inclusive, com um atendimento especial e específico para neonatologia, que são os que nascem, e também para pediatria. Então, nós pretendemos, o recurso de 10 milhões dá para fazer essa primeira também etapa, mas vai ser o primeiro hospital municipal de Alagoinhas, materno-infantil, e o Hospital do Câncer, que a gente já está construindo. Mas no caso da nova maternidade, prefeito, como é que vai ficar essa situação com as cidades aqui da região? Você já discute já com os prefeitos, como é que vai ficar essa composição, se vai ser um consórcio, como é que vai ser? Desde janeiro de 2017, Caio, que eu discuti com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, Dr. Fábio Vilas Boas, que eu disse, Fábio, essa maternidade deveria ser estadual, porque nós atendemos a Alagoinhas e a todos os municípios de uma região. Mas tem o credenciamento com elas, a contratação, mas não é suficiente. Por exemplo, em Iambupe deve ter direito pela contratação de 5 partos por mês, vem 30. Então a gente fica 25 sem receber. Então, essa conta nunca fecha. É um dos grandes problemas que nós temos, a despesa que temos com a maternidade de Alagoinhas, que é uma maternidade estadual, mas o recurso é pago pelo município, pela Prefeitura de Alagoinhas. É municipal. Então, tivemos alguns problemas de pagamento, atrasos. Como disse, eu dou a mão à palmatória como certa, mas estamos procurando sempre estar em dias, principalmente com os fornecedores da maternidade. Agora, é um assunto bem peculiar. Com a nova construção, que é o que você quer saber, na nova maternidade, nós vamos chamar o governo do Estado para se posicionar em relação, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado, em relação a todos os municípios que vêm. A maternidade é porta aberta, é o que a gente chama de hospital porta aberta. De dia e de noite, 24 horas, todos os dias, tem que estar aberto e chegam pacientes de todas as localidades. Então, vamos ver se a gente faz um novo tipo, poderia ser como você falou, o consórcio da Policlínica Regional. A Prefeitura de Alagoinhas, pelos seus habitantes, é R$1 por habitante mês. Então, nós pagamos R$156 mil todo mês a Policlínica Regional. E não ouvimos reclamação. Exato. Então não houve reclamação. A população de Aramari, se tiver 10 mil habitantes, eu não me lembro, paga R$10 mil. Quem tem 20 mil habitantes, R$20 mil. Então, esse consórcio deu certo. Então, todas as pessoas usam aquele equipamento de saúde e é dividido na proporção dos seus habitantes. É assim que a gente quer fazer também com a maternidade. O Ricardo Douro está perguntando aqui sobre as cirurgias eletivas, se vai ter cirurgias eletivas. É um grande desafio meu. Está aí uma coisa, Caio, que eu não coloquei em prática, muito trabalho, corri muito. Estamos construindo, enquanto vamos construir a nova maternidade, já terminamos um novo centro cirúrgico, uma nova sala de cirurgia na maternidade de Alagoinhas, para fazer as cirurgias eletivas. Temos também um acordo
de parceria, de colaboração com o Estado através do Hospital Dantas Mião, que sempre está cheio. A gente marca as cirurgias eletivas, que são as cirurgias de útero, hérnias, mas quando vai internar para operar, no dia que o paciente chega, está lotado com urgências e emergências. Então, a gente tem que ter o nosso próprio centro cirúrgico, e uma das propostas da nova maternidade de Alagoinhas é ter também uma área de centro cirúrgico, tanto como o Hospital do Câncer, porque o Aristide Maltês, ele não só opera tumores malignos lá no Aristide Maltês, ele opera também cirurgias eletivas, e nós queremos fazer isso também no Hospital do Câncer, dotar de centro cirúrgico, também com parceria com a Faculdade de Medicina Estácio, que precisa treinar também os acadêmicos, e com professores qualificados, doutores qualificados. Então, vai ser um ganho muito grande. É um sonho que realmente é um legado que eu quero deixar para minha Alagoinhas. São esses 2 hospitais com os 2 centros cirúrgicos para, de uma vez por todas, o povo de Alagoinhas ser operado em Alagoinhas. Com 7h57, prefeito, a gente sabe que o senhor tem os afazeres aí, a agenda, né, do prefeito. A gente agradece a sua presença aqui. O Júnior do Petrolar está fazendo aqui uma menção, dizendo que Caio, bom dia. Ele está falando aqui que a sua esposa, a Ludmila, foi muito importante para a sua eleição, viu? Está parabenizando aí. É verdade, viu, Caio? A importância, eu acho que um dos destaques nessa eleição, a revelação política, foi Ludmila Ficina, viu? Me ajudou muito, ela tem um DNA e tem uma vontade enorme de fazer política administrativa, que é o importante. Porque só política não adianta, você tem que administrar também. Verdade. Mas a gente agradece aqui sua presença, prefeito. Obrigado. 7h58. A gente deixa você à vontade para falar aí seu primeiro recado, digamos assim, reeleito, né, aqui na Rádio 2 de Julho, que você possa falar aí com os nossos ouvintes. Quero agradecer a esses microfones que, com muita democracia, dá oportunidade a todas as pessoas, levam informações para a nossa cidade, e dizer que ao povo de Alagoinhas, vocês me deram uma nova chance, mostrou que tem atitude a cidade de Alagoinhas, que não é levada por ninguém, que vocês que escolhem mesmo. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que a natureza da política tem que ser assim. Eu sempre me pergunto, minha mãe, aos 90 anos, me pergunta, meu filho, contando, você é um bom médico, seja só médico. Eu digo, minha mãe, Deus me deu esse talento, me deu essa vocação também de trabalhar com, além da medicina, trabalhar com gente, e eu gosto muito, me sinto muito realizado trabalhando com pessoas. Então, eu quero dizer à minha população de Alagoinhas que farei todo o possível, como fiz nesses 4 anos conturbados, com pandemia, com muita chuva, com febre amarela, com tantos problemas que nós vivemos, com alianças antidemocráticas, tenho que dizer, e que agora com maior liberdade, maior independência, mais bem preparado, eu quero seguir como transformar Alagoinhas quem sabe, a melhor cidade do interior para se viver e uma das 4 mais importantes economicamente do estado da Bahia. Valeu, conversamos com o prefeito Joaquim Neto. Obrigado, Gustavo, Davi Ribeiro, pela presença aqui. Gustavo, vai ter mais trabalho, né? Mais 4 anos aí para organizar, junto com o prefeito aí, a prefeitura. David, obrigado pela presença. Gomes, a gente já está aí